Olá, pessoal, eu sou o Bruno Santiago. E eu sou a Laura Lessa Ladeira. Lessa Ladeira? Poxa, ficou da hora. LLL. Toca aí. Sejam bem-vindos aí ao podcast Família Tamo Juntos. Estamos hoje com a nossa convidada muito especial, a Bárbara Vilela, que é a nossa convidada fixa, que tá aqui sempre com a gente e cuida da gente também. Sim, nossa doutora. Nossa doutora. Psiquiatra. Psiquiatra do coração e do dia a dia. E acessível, né? Porque não adianta ser psiquiatra e não tem acessibilidade. Nossa, ela é uma pessoa incrível. Realmente nos ajuda muito. Sai daqui com a bola toda. Não, Tá sempre disponível. Mas num vídeo seu, você fala que você tem que aceitar os elogios. Então pode aceitar os elogios, tá? Que é de verdade. Realmente ela é muito boa. E hoje a gente vai falar sobre um tema, né, muitas vezes ligado totalmente ao que a Laura passa. Então, qual que é o tema de hoje? Né, Bruno? Então, faça as que eu honras. falo, acho que muito bem sobre isso. Hoje convidamos a doutora Bárbara para falar sobre transtornos de compulsão alimentar, né? Que são vários. E eu falo muito bem porque eu tenho um histórico de transtorno alimentar na família, na minha vida. Venho de família de obesos. Tive obesidade na minha adolescência, na minha infância. Passei a vida inteira comendo compulsivamente, até que há 5 anos eu decidi pela cirurgia bariátrica, assim como muitos membros da minha família, meu pai inclusive, tios, primos, enfim. Fiz, né, resolvi, foi uma decisão muito acertada, mas é muito difícil. E aí a minha vida melhorou muito. Porém, depois de alguns anos, eu voltei a engordar. Por quê? A gente tem que tratar da cabeça, porque a cirurgia só corta o estômago, né? Uhum. E aí voltei a ter quase 20 quilos de reganho. Nossa. Né? E aí, a partir dali, eu comecei a me tratar, inclusive com a doutora Bárbara, né, da compulsão alimentar, e com uma nutricionista também que trata mais da cabeça. Ela nem chega a pesar, gente, ela vai falando de sentimentos, enfim. E aí, eu falei, gente, esse é um assunto que a gente tem que trazer, porque muitas mulheres, principalmente mulheres, mas tem homens também, né? Sim. Mas acho que, assim, o universo feminino é maior, né, doutora? Ainda bem mais. Todos os transtornos alimentares, né, ainda as mulheres se cobram muito, né? A gente vive numa sociedade que a gente se cobra muito por perfeição, por magreza, por beleza, a indústria, né, a indústria feminina. Então, a mulher sofre muito com isso. Então, nós vamos falar, então, sobre o comer compulsivo, nós vamos falar sobre bulimia, anorexia, que são outras coisas que também são consequências desses problemas com a alimentação. Isso. Certo, doutora Bárbara? Certo. O que você inicia contando pra gente? Entre os transtornos alimentares, se a gente for pensar no mais prevalente, é transtorno de compulsão alimentar, periódico mesmo. Parecido com o que a gente conversou na ansiedade, ter, né, momentos ali com mais ansiedade não quer dizer que seja patológico e que você tenha que tratar. É a partir do momento que começa a te incomodar, né, ou atrapalhar a sua funcionalidade que você vai procurar alguém. Com a compulsão alimentar é um pouquinho diferente, porque ter a compulsão alimentar já não é uma coisa necessária para nós, né? Não é evolutivo igual ter ansiedade, mas é bem comum. E ter alguns episódios de compulsão, né, isso não quer dizer que a pessoa tenha um transtorno alimentar. Então, normalmente, quando eu falo sobre compulsão alimentar, dou a aula lá para os alunos, quase todo mundo fica com uma cara, assim, quando eu vou explicar o que é um episódio de compulsão. Quase todo mundo se identifica. Eu já tive, já aconteceu isso comigo. Antes de uma prova, antes de um momento de mais ansiedade. É aquele momento em que a pessoa come grande quantidade de comida em um curto espaço de tempo. Se a gente for pensar em umas 2 horas, né? Ela vai comer muita comida, muitas vezes de uma forma não planejada. Então, arroz, aí depois comer um biscoito, depois um queijo, uma azeitona. Né? Uma desorganização. O que tem, às vezes até o que tem, né? Exato. Come a geladeira inteira. Um pão velho, não precisa ser uma coisa gostosa. Exato, né? exato. E aí vai pro doce salgado, depois doce de novo, e aí no final a pessoa nem sabe mais o que comeu ali. Né? É o famoso comi de nervoso ali, né? O pessoal fala no interior. E esses episódios são super comuns quando a emoção está muito intensa e a pessoa não tem outro recurso para lidar, para regular aquela emoção. Então, a comida, ela entra muito como um fator ali de regulação emocional.
E aí entra, né, o comer emocional, a diferença aí do comer emocional para compulsão alimentar é que o comer emocional acontece para te ajudar a regular uma emoção intensa. Então, não necessariamente é uma grande quantidade de comida. Agora, na compulsão, além disso, além dela poder acontecer, né, com o objetivo de te ajudar a diminuir um desconforto, seja ansiedade, seja tédio, né, seja lá o que for, tem uma grande quantidade de comida. Então, se a gente for olhar, né, a maioria das pessoas naquele contexto e naquele espaço de tempo comeria menos. Porque a gente leva em consideração o contexto também, né? Lógico, a pessoa está no rodízio de pizza. Lógico. Comeu muito no curso faz de tempo. Pra quebrar tudo, né? Tem que dar prejuízo pro lugar, né? É diferente, que é pontual. Exato. Né? E não é só comer muito em pouco tempo, né? É a culpa que vem depois. Às vezes é bem comum a pessoa comer sozinha para que, né, ninguém esteja julgando ali a quantidade de alimentos. É o meu caso. Ninguém sabe que eu tenho compulsão alimentar. Ninguém me vê. Ninguém acho que nunca me viu tendo uma compulsão. Porque em todos os casos é sozinha. Eu não tenho coragem de mostrar isso para as pessoas. É como se você está se expondo, estivesse né? roubando, cometendo um crime, né? Assim. A gente se sente muito mal, né? A gente se sente vulnerável, né? Acho que é um momento de muita vulnerabilidade ali, né? Gente, eu lembro. Você assistiu o filme A Baleia? Ainda não. Tô doida pra assistir. Doutora, você tem que assistir. Você assistiu, Bruno? Não assisti. Eu acho que eu até mencionei isso no podcast, né? Porque eu tinha assistido no dia ou no dia anterior. É um filme de um homem obeso, né? E aí você vê ele tendo aquela compulsão alimentar e sofrendo. É muito doloroso. É muito doloroso. E aí, assim, claro que a gente está falando de um homem de 300 quilos ou de 200 e tantos quilos, mas a gente pode levar isso para o nosso cotidiano. Eu já tive episódios praticamente idênticos àquilo daquele homem. De você comer sem sentir o gosto da comida. Você comer... botar pra às dentro, vezes, né? jogar fora. Eu já joguei fora a barra de chocolate na privada, no lixo, porque eu não estava sentindo prazer mais, mas eu não conseguia parar de comer. E aí você se sente... A palavra é muito forte. E quando eu vi isso no filme, eu chorei muito. Nossa, o filme é muito, muito forte. Para qualquer pessoa já é forte, mas para quem vive isso é mais forte ainda, a gente vai se identificando. Se sente nojenta. Você se fala assim, gente, eu sou nojenta, olha isso que eu estou fazendo comigo. Isso tem muito, né, tem muita relação com a ideia que a gente tem sobre a importância de controlar o peso, a importância de controlar o que está comendo, quase como um juiz de valor. Então quem controla o peso é uma pessoa mais determinada, né? Sim. É uma pessoa mais confiável até. E que se a gente fala isso em voz alta parece loucura, mas muita gente tem isso internalizado. É uma ideia que vai sendo reproduzida pela sociedade há gerações e gerações. De que é errado comer demais, que é errado estar acima do peso. E aí, na hora que a gente se pega, né, comendo uma grande quantidade de alimentos, sem sentir o gosto, escondido, a gente se sente mal, sente que tá errado aquilo, que é quase um pecado, né? Tem quase que confessar o pecado. Depois. Isso. Então assim, acho que aumenta muito o sofrimento do momento também, né? Sim. E a culpa. E esse assunto, ô Bruno, quando você quiser falar, você fala. Pra não, porque eu tô aprendendo, né? Não, claro. Eu tô até vendo, imaginando que situações minhas... E isso que eu ia falar. É um assunto que, assim, comer é muito bom. Todo mundo gosta de comer. Quem não gosta de comer uma batata frita, um hambúrguer, uma pizza? Então, você comer no fim de semana, exagerar, isso aí todos nós fazemos. Né? Engordou um pouquinho, vai para uma viagem. Ou até mesmo dia de semana, não consigo fazer uma dieta. Isso é comum. A compulsão alimentar, eu acho que é um outro esquema, né, doutora Bárbara? Não é isso. É um transtorno alimentar. Então, assim, até mesmo se a pessoa tiver, né, alguns episódios aí de compulsão, mas for muito esporádico, ok. Agora, se isso é frequente, né, causa sofrimento ali para a pessoa. Aí sim. Normalmente vem junto com uma distorção de autoimagem, né? Que está presente também na anorexia, na bulimia. Então, a pessoa, para ela, pode... Quem tá olhando de fora tá achando uma germa linda, maravilhosa, às vezes, mas ela tá se sentindo muito gorda, né? Isso que você falou do filme, né? O protagonista tinha mais de 200 quilos, mas não quer dizer que o sofrimento
depois de uma compulsão alimentar dele, seja maior do que a de uma pessoa que está ali dentro do IMC. Que esteja no peso que a sociedade aceita, exato. Né? Ele sofre mais por outros motivos, né? Mas não necessariamente por causa disso, porque uma pessoa com IMC normal, até abaixo do considerado saudável, pode sofrer mais. O que significa né? IMC? Ou tanto Conta pra quanto. gente aí. É o índice de massa corporal. Isso. A gente faz uma divisão, assim, né, para diferenciar muitas vezes bulimia, anorexia, de acordo com esse IMC, porque isso não é estável. Falar, fulano de tal tem compulsão alimentar, fulano tem bulimia e outra anorexia. Muitas vezes isso oscila durante a vida, principalmente entre compulsão e bulimia. Porque na compulsão, esses, né, se a gente está olhando aí um transtorno de compulsão alimentar que é periódico, né, isso vai se repetindo, a pessoa começa a perceber que ela está ganhando muito peso, o peso dela está oscilando, né, existem momentos ali, né, do ciclo da restrição e compulsão. A pessoa tem uma compulsão, depois da compulsão ela se sente culpada, entra em restrição alimentar. Aí tem o lance do vomitar, né? Isso, é a bulimia. Tipo, é tipo um certo arrependimento. Qual que é o termo certo? É bulimia que fala? É purgação, né? A purgação pode ser o vômito, pode ser exercício físico demais. Remédio para laxante, diurético. O laxante, isso entra como bulimia também? A pessoa que usa laxante é bulímica? Entra. É bulímica? O limiar aí, né, que vai diferenciar compulsão alimentar periódica e bulimia, é o tanto que essas purgações são frequentes. Não é só o vômito. Porque, por exemplo, se a pessoa tem toda semana um episódio de compulsão alimentar, e aí ela não purga, ela não tenta compensar isso de uma forma assim que vai, né, na cabeça dela extrair aquilo ali que ela comeu, vomitando, com laxante, ou indo para academia e ficando 3 horas ali, né, fazendo exercício. Ela teve a compulsão, se sentiu culpada, depois o que ela fez foi restringir. Esse é o ciclo natural. Restrição, aí essa própria restrição gera compulsão, a compulsão gera restrição e por aí vai, né? Mas muitas vezes entra a purgação numa tentativa desesperada de não ganhar peso, né, do controle. De eliminar aquilo que é a prática, né? Se é pouco frequente essa purgação, seja qual for, vômito, laxante, a gente continua chamando de compulsão alimentar com alguns episódios de purgação. Agora, se na maioria das vezes... Já virou um ritual, né? De comer e já saber... sabe e já abre a bolsa, já tem os armamentos ali para tirar o impacto da ação, né? Isso, aí a gente chama de bulimia. E se o IMC, né, tá baixo, né, tá um baixo peso, a gente já chama de anorexia. Mas, no geral, a anorexia é um pouco diferente da compulsão alimentar e da pessoa que tem bulimia, porque até a personalidade de quem tem anorexia costuma ser mais... A gente fala obsessiva, né? Uma pessoa muito focada num objetivo ali, verdade. Então costuma ter muita restrição. E quando tem compulsão, ela é menos frequente. Tem 2 tipos de anorexia, assim, pouca gente sabe disso. A restritiva, que é a mais comum, que a pessoa come assim, não come, uma maçã. E por isso, né, tem esse baixo peso. E a que tem a anorexia que tem alguns episódios de compulsão alimentar, mas que não são tão frequentes assim. Às vezes começou com uma compulsão, se tornou uma bulimia, e aí, né, veio baixo peso. Mas não é tão comum justamente porque essa purgação não é efetiva. A gente come tanto num episódio de compulsão alimentar que a gente não consegue eliminar tudo. Lógico. Né? Então, no geral, a pessoa continua ganhando peso por causa desses episódios, mesmo que tenha o vômito, que tenha o laxante. Entendi. Me vem uma preocupação aqui, principalmente com os adolescentes. Nossa, é ali que entra, né? Porque tem a questão do corpo, né? Provavelmente foi uma construção da infância com a liberação do açúcar, que é muito fácil, né? Ovo de Páscoa, suco de caixinha. Eu sei que no dia a dia, nossa, é de suco de caixinha. Eu faço isso, que é o mais rápido, de arrumar a lancheirinha lá do Samuel, botam a fruta e os biscoitos, que não necessariamente são todos saudáveis. Os recheados, né? A maioria é um lixo, na verdade, né? Sim. Pelo excesso de açúcar. E eu fico preocupado muito com os adolescentes, né? Tipo, eu fui muito magro na minha época, né? Eu me sentia mal, porque era muito magro e isso aumentou um pouco minha timidez. Eu fico muito preocupado se tem algum caso, assim, envolvendo adolescente. Como perceber que o nosso filho talvez está passando por um desses transtornos. A maioria são adolescentes, assim, começa... no geral, né, o transtorno alimentar se inicia ali na adolescência. Principalmente em meninas, né, mas em meninos também.
E é naquele inicinho da adolescência ali, ou naquela transição para a vida adulta. Né? Quando todo mundo começa a ficar mais vigilante com o corpo da coleguinha, com o próprio corpo. Até para pertencimento, pô, eu quero participar daquele grupinho das meninas X, não vou... Então, porque é meio que vendido o combo, né? O combo do corpo perfeito. Né? Se eu tiver um corpo bonito, eu vou ter um namorado, sim, eu vou ser admirada, eu vou poder usar tal roupa. Eu acho que isso até tem diminuído, né? Ainda é bastante forte, mas eu acho que se a gente for pensar na nossa adolescência, por exemplo, era mais forte, né? As propagandas envolviam isso, né? Era propaganda de cerveja, cigarro, envolvia muito o corpo feminino, principalmente, né? E quando era menino, eram os fofinhos, né? Que era considerado, né? Aqueles produtos com muito açúcar. Ah, que fofinho, sou criança, né? Que é errado. Não tô falando do ser fofinho, né? Sim. Mas de usar os alimentos como se fosse uma coisa boa e não era. E eu acho que os meninos sofrem muito calado, sabe? Eu sofri muito calado com a minha magreza. Porque não podia conversar com ninguém. Então, por isso que aparece mais que as meninas, talvez, elas falem mais. Os meninos sofrem calados, né? E ainda tem uma pressão um pouco... Tem mudado isso, né? Aos poucos. Mas ainda tem uma pressão um pouco maior sobre as mulheres, né? Não, com certeza. As como meninas, tudo na assim, vida. em relação a corpo, né? Estética. A mulher é muito mais pressionada, gente. Não, por isso que eu não gosto de comparar. Eu acho que são dois... Ela tem uma pressão estética muito maior. Hoje isso tem mudado, né? Os homens estão sofrendo uma grande pressão estética também. Também. Né? Tudo está mudando, né? Tem até um transtorno alimentar, vigorexia, que como a pessoa... chama? Vigorexia. A pessoa quer ficar forte ali, né? Então. Que é bem comum em homens. Mas em homens. Na minha época tinha muito disso, só que não era tão forte, né? Mas o que é? E aí excesso de anabolizantes, excesso de academia, isso? Pode ter anabolizante, mas é uma alimentação muito restrita e focada em ganho de massa. Né? Perder gordura, ganhar massa magra. Você não pode tomar então, muita nada. Proteína. Tem que ser tudo certinho, só que extrema, né? Exatamente. Muito levando rigor. a muito sofrimento. Se a pessoa sai daquela dieta ali, é sofrimento extenso. Para pensar em transtorno mental, é sofrimento. Sofrimento. É isso que eu ia falar. Eu, como uma pessoa que tenho esse transtorno, eu vejo pessoas que têm uma vida normal. Vamos sair para jantar? Vamos. Vamos pedir uma pizza hoje? Vamos. E às vezes, para mim, eu já penso, meu Deus do céu, no sábado tem um aniversário de criança. Ai, meu Deus, eu tenho que emagrecer 1 quilo para poder engordar lá. Se preparar, né? Exatamente. Já vai gerando um sofrimento antes, ou então o pensar no comer comer é errado. Então, assim, eu vou num restaurante que é uma delícia, estou num momento lindo com a família. Qual o problema? Ali faz bem, aquilo ali também, inclusive, vai dar até gerar serotonina. Não tem problema você estar comendo a batatinha. Só que não, eu estou aqui pensando, nossa, caloria, vou engordar. E aí que é onde a gente tem que buscar ajuda, né? É isso. E é uma coisa que às vezes até desconecta do momento, né? Isso que você falou, eu tô pensando na caloria, na batatinha. E essa restrição prévia, né? Esse exemplo que você deu, eu vou no aniversário de criança, então já vou perder um pouco de peso, eu vou viajar, já vou perder um pouco de peso, porque eu vou ganhar lá. É igual o lance do verão, né? Por que não preocupa com o corpo o ano inteiro, né? Para que fique no inverno com um corpo legal, E isso reforça esse ciclo. Porque, eu vou emagrecer aqui agora, e é como se eu tivesse com autorização agora para ter uma compulsão, para comer, né? E sem contar a parte neurológica mesmo ali, né? De falta, às vezes, de carboidrato, a gente fica numa restrição muito grande, e aí o nosso cérebro é muito esperto, né? Para ele, a gente está ainda, né, tendo que lutar aqui pela sobrevivência, então ele não quer perder peso, nosso corpo não quer perder o peso, ele quer armazenar. Então, sentir que eu perdi, vou começar a pensar em comida. É normal, é natural isso. Mas para quem tem um transtorno alimentar, principalmente, isso é visto como uma falta de força de vontade, uma fraqueza. Demais. Agora que eu emagreci, eu só penso em comida, ou eu exagerei. Às vezes a pessoa estava faminta, e aí ela exagerou por isso. Então, um dos primeiros passos para quebrar o ciclo da compulsão é tirar os mecanismos compensatórios ali.
Então, se tem purgação, né, se tem vômito, se tem laxante, tirar isso. Porque quando a gente sabe que vai ter vômito depois, que vai ter laxante, isso acaba reforçando. Aumenta a chance você sabe que você vai vomitar, de ter uma compulsão. Você já, às vezes, até planeja, né? Isso. Eu vou pedir essa pizza, eu vou comer mais aqui para facilitar. Já separa o kitzinho lá. Já separa o kit. E outra coisa, os períodos de restrição. Assim, a gente parar de... O primeiro ponto, pelo incrível que pareça, é parar de fazer dieta. Para tratar um transtorno alimentar. Porque... Olha aí, gente, presta atenção nessa fala, hein? É muito importante. E a gente tem medo dieta disso, não funciona. né? Todo paciente que tem um transtorno alimentar, quando a gente pede para não fazer dieta, ele tem medo. Pavor. Meu Deus. Não é medo não, tá? É pavor. É pavor. Eu falo que eu tenho pavor de engordar. Pavor. Mas eu me controlando desse jeito, eu já tô engordando. Imagina se eu não controlar, imagina se eu não estiver, né, seguindo uma dieta, se eu não estiver prestando atenção. É isso. A restrição gera compulsão. Isso é uma máxima, assim, para tratar compulsão alimentar. Então, não é que a pessoa vai sair comendo desvairadamente, né? Claro. Não é isso. A gente até pede para anotar o que está comendo, para ficar ali mais conectado, prestando atenção, mais presente ali nos momentos da refeição, mas sem aquela vigilância, sem contar caloria ou contar ponto, né? Anotar ali as calorias ou com aplicativo. No primeiro passo é simplesmente anotar, comer sentado, porque a maioria dos episódios de compulsão são em pé ou no carro. Vendo televisão, sofá, celular. Dificilmente você tem se você está sentado numa mesa e comendo, dificilmente. Então é comer na mesa, com talher, sem televisão, sem WhatsApp. Distração. E anotando em tempo real. É chato, né? Chato. É muito chato. Mas nessa primeira etapa, a maioria dos pacientes já param de ter compulsão. Assim, pelo menos 70%. Já não tem mais aqueles episódios mesmo de compulsão. O diário alimentar, chama diário alimentar, né? Funcionou muito para mim, inclusive preciso voltar, né? Um dos nossos combinados é voltar. Por quê? Porque quando você vê... Nossa, gente, olha que loucura. Eu comi essa barra de chocolate, aí você anota o sentimento. Tinha acabado de brigar com meu, sei lá... a minha filha, trânsito, e aí você pensa assim, nossa, esse chocolate, ele não precisava estar ali. Fica meio que racional, né? Você vê ali, você enxerga o que você faz. Você enxerga. Porque às vezes você deve fazer as coisas no você rápido, nem presta atenção. Você nem presta atenção, com esse ritual, você vê o tanto que deve ficar a lista de coisas. Exato. Né? Igual eu com os meus doces também, né? Se for anotar, começa até a te confrontar, querer te confrontar. Então, assim, eu acho que... esse programa que a gente está trazendo hoje é para a gente ajudar as pessoas que estão em sofrimento, mas assim, todos nós temos os nossos momentos, a gente não consegue fazer uma dieta, a gente quer melhorar o nosso corpo, a gente quer emagrecer. Quem que não quer emagrecer 3 quilinhos? Às vezes é mais, às vezes é menos. Todos nós temos isso. Mas realmente a compulsão alimentar é quando ela tá te trazendo um sofrimento, trazendo até para a família. Isso. Você não consegue relaxar. Eu, graças a Deus, estou num caminho muito bom de busca, de melhora. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu não tenho vergonha de admitir. Mas eu também busco. Eu estou buscando ajuda. E a ajuda ela é essencial. Tem momentos da compulsão alimentar que você não vai dar conta sozinha. Não é falta de força de vontade. Não é fácil. Não é. Não. E esse anotar, né, Laura? Você falou aí até da emoção da hora. Isso é super importante. Porque a emoção que a gente mais vê é vergonha... medo. E aí a gente vai até tirando o peso, faz parte, né, dessa terapia, né, para transtorno alimentar, tirar todo o peso, né, e a culpa desse momento. Eu comi um pouco a mais aqui, mas, nossa, não matei ninguém, né, eu só comi uma barra de chocolate. Às vezes vai ser até bom, que na hora que você for para um restaurante divertir, vai estar lá, tô feliz. Até para você ver que tem um lado bom também desse diário, né. E durante um episódio, principalmente, porque, né, se eu anoto lá, 5 pães de forma, e aí eu tô indo lá pro biscoito agora, eu vou estar anotando. Então eu vou estar pensando, né? Será que eu tô com fome mesmo? É fome ou eu tô com tédio? Eu tô preocupado com alguma coisa. Né? Talvez, né? Te ajuda a refletir. Peraí, é fome ou não é? Porque quem tem um transtorno alimentar tem esses sinais de fome e saciedade meio apagados.
Né? É bem comum até em quem não tinha um transtorno alimentar, mas começa a fazer dietas repetidas, o corpo da pessoa é como se o cérebro entendesse, ó, o estômago tá mandando aqui um sinal de que ele tá com fome, mas eu não vou comer porque não tá na hora de comer. Ou eu continuava com fome, mas na minha dieta tá escrito 2 castanhas e uma fruta e é só isso. Então agora é só daqui 3 horas. Então, né, o nosso cérebro é muito esperto, né? Ele usa ali o que continua mandando e recebendo esses sinais, né, do que é útil. Então, se o estômago tá mandando ele, tô com fome e a pessoa não come, vai parar de mandar. Ou tô satisfeito e continua comendo, que é o que acontece na compulsão, por exemplo, né? Esse sinal aqui é inútil. Então, por isso é tão importante nesse inicinho anotar e tentar também ter uns horários mais regulares ali da alimentação. Porque a pessoa ainda vai estar sem conseguir perceber ali quando é que eu tô com fome e agora será que eu tô satisfeito? Então é mais seguro para essas pessoas saber que tal horário eu vou comer de novo. Até para encaixar. Não preciso comer agora muito, porque depois eu vou comer de novo. E até para encaixar um pouco, não pensando no próximo, às vezes às vezes a pessoa trabalha e tem aquele almoço da empresa lá que é todo dia tentar até encaixar com uma rotina meio que social, sabe? Até para não chegar na hora do almoço lá com aquela roda lá na empresa, não vou poder comer agora. Você acha que faz sentido? Tentar encaixar um pouco a rotina de alguns momentos para que não fique aquela coisa, agora eu não posso comer. Fica todo mundo, você não vai comer agora. Que a pessoa que vai para um aniversário leva a marmitinha. Isso aí é exagero, não é? Normalmente isso acontece durante um transtorno alimentar, né? Tá vendo? Pra galera que faz esporte, de restrição. Né? Leva batata doce, não sei o que lá. Tudo bem, eu até entendo, a pessoa quer melhorar o corpo dela e tá ok. Por um tempo, mas se isso vira uma neurose, a vida toda você não pode ir em nenhum aniversário para se divertir, porque você tem que ter sua marmitinha. Aí tá o problema. E normalmente não é a vida toda, porque inicialmente a pessoa, né, se ela for mais, né, enfim, restrita, mais focada no objetivo, ela até consegue manter isso por mais tempo. Mas, no geral, esses ciclos vão diminuindo. Então, a pessoa fica, né, levando lá a batata doce com frango um bom tempo, depois tem episódio de compulsão. Depois, agora é que precisa mesmo, frango e batata doce. E aí, esses ciclos vão encurtando. E aí, o que a gente mais vê são os pacientes comentando que antes eu tinha força de vontade, que eu conseguia ficar uma semana, pelo menos, de dieta e eu exagerava no final de semana. Agora eu não consigo ficar um dia, né? Eu passo o dia ali meio que restringindo e de noite eu já tenho uma compulsão. Isso é o ciclo natural da doença. Entendi. O ciclo, né? Ele vai encurtando. E outra característica da pessoa que tem compulsão, você me corrija se eu estou errado, é a questão da Jaque. Vocês conhecem a Jaque? Jaque. A Jaque. Exato. A Jaque é famosa. Jaque é o seguinte, já que eu comi um chocolate, aí eu vou comer a barra inteira. Ou já que eu comi agora no almoço, exagerei no almoço, eu vou liberar o dia inteiro. Exato. A Jaque é um 880. Eu vivi isso a minha vida inteira. Hoje eu tento... Hoje, isso é uma coisa que eu melhorei muito, assim. Se eu comer exagerado hoje, aí eu já falava assim, já que eu já comi, eu não vou pra academia. Aí eu não, vou pra academia sim. Eu vou continuar indo pra academia. No almoço eu como melhor. E isso é um avanço muito grande, porque eu faria o oposto. Aí eu ia comer o dia inteiro chutar o balde o dia inteiro. Aí no dia seguinte eu não ia conseguir de novo, aí vira um ciclo. Vira, isso. E aí vai só pra segunda-feira, né? E isso tende a ir se prolongando. Então, tá de parabéns mesmo, viu? Porque... Aceito. Não é fácil. Não. E isso te dá permissão, né? Ajuda a ter uma permissão incondicional para comer. Então, tem um bolo gostoso ali. Eu sei que eu posso comer só esse bolo. Isso não quer dizer que eu vou chegar em casa e vou comer tudo que tem na geladeira, porque já que eu cumprimentei o capeta, agora eu vou abraçar. Jaque. E pra gente finalizar, eu quero contar só um caso que é muito interessante e dizer para quem tem a compulsão alimentar que, às vezes, vocês não entendem. Quem não tem, não entende. Dói. É dolorido. Às vezes você fala assim, come esse doce, a pessoa não consegue. Ela tem tanta culpa que dói. Aí eu contando um caso que é muito interessante. A primeira
nutricionista que eu conheci, que era da nutrição intuitiva, né? Como é que chama? Chama Comer Intuitivo. Comer Intuitivo, que é uma linha muito linda da nutrição nova, né? Porque antigamente a nutricionista era aquela que dava aquela dieta de comer 3 horas. A logomarca dela é uma maçã em volta de uma fita métrica. E hoje, graças a Deus, está mudando, né? E aí a primeira nutricionista que eu conheci, a gente foi fazer um grupo com ela. Aí ela chegou lá e deu um bolo de pote para cada uma da gente. Eu te contei esse caso, né? Imagina. Um bolo de pote para cada uma da gente. E aí, na hora que eu vi aquele bolo, né? Ela falou, gente, pode comer e tal. Aí, e tinha pão de queijo também. Aí eu falei assim, é fit? Aí ela falou, não, é fat. Aí eu falei assim, não, como assim? Ela falou, não, é de leite condensado. Minha tia que faz, é maravilhoso esse bolo. Aí eu falei assim, peraí, você é nutricionista, tá me dando um bolo de doce de leite condensado. Eu disparei a chorar. Chorava. Ela me abraçou, falou, calma, Laura, tá tudo bem. Você pode comer o doce e é tranquilo, pode comer. O doce não é um pesadelo, não é... Aí eu comi e, assim, eu não quis comer ele inteiro, porque como estava tranquilo ali de comer, eu comi só o que eu precisava ali, provei. Exato. E não fiquei naquela neurose de comer até o final. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência. A pessoa, às vezes, descobre que ela nem gostava tanto de uma coisa que, se ela começava a comer, ela... Por exemplo, sonho de padaria. Se eu compro 1, eu compro 10. Às vezes, quando tem essa permissão incondicional, eu sei que eu posso comer 1 e depois eu posso voltar aqui outro dia para comer, ou eu posso comer outro se eu quiser. E não quer dizer que se eu... comer um disso aqui, eu vou comer tudo que é de fritura hoje. Exato. E vou ficar dias nesse sofrimento com a sensação de que não estou tendo controle. Exato. É bem comum da pessoa descobrir que ela nem gostava tanto assim do sonho da padaria, que era mais porque era proibido, que não podia. Exato. E aí, na hora da restrição, né, a pessoa segura, nossa, aquilo é muito errado, eu não posso comer. Comeu um dia, agora tô solto. Já comi, agora... Então, a pessoa fica com medo de comer porque ela não quer entrar nesse descontrole. Exato. Não quer ganhar peso, mas também tá em sofrimento quando tá em restrição. Perfeito, perfeito. É um ciclo, né? Isso. E o sofrimento é a palavra central, assim. E o transtorno alimentar, ele fica muito no centro da vida da pessoa também. A gente costuma pedir para fazer um gráfico de pizza, assim, que seja. Outro dia um paciente brincou, nossa, mas logo de pizza? Eu ia falar isso agora. Pizza sem carboidrato, hein, gente? Mas só pra gente dividir as fatias da vida mesmo, né? As fatias da vida daquela pessoa. Então é a família, é o trabalho, os amigos, é isso. É a preocupação que eu tenho com o meu corpo, com o que eu como, o controle do meu peso. Tá lá em cima. Quase... assim, às vezes não da primeira vez, porque a pessoa se sente meio culpada de admitir isso, mas é a fatia maior ou uma das maiores fatias, porque... no meu caso. Aquilo ali tá muito forte em todos os momentos. Mas, né, meu pai tá doente, eu tô indo visitar ele ali, e aí eu tô tendo mais compulsão, e tô sofrendo com a compulsão também. Então, é uma coisa que não abandona, né? Entendi. Aquele pensamento, é um pensamento repetitivo, né? Tinha épocas, olha que loucura, gente, tinha épocas que eu pensava assim, nossa, se alguém da família morrer, eu vou ter que ir no enterro e eu tô acima do peso. Olha, você vai pensando... No que as pessoas vão pensar de você, enfim, é um sofrimento muito grande, gente. Muito. A gente precisa de ajuda, sim, a gente precisa buscar terapia, sim, né? E tá tudo bem falar sobre isso, tá tudo bem a gente sentir isso, o que a gente não pode é sofrer. Sofrer e esconder, né, que isso não existe. E outra... começar também a se perdoar, começar a ter mais autocompaixão, com a gente. Eu tenho feito esse exercício diário. Não ter comparação muitas vezes, né? Parar de querer... Se comparar. Internet é um perigo, né, gente? Rede social é um perigo. Você vê aquelas mulheres com aqueles corpão. e assim, às vezes, eu tô doida pra falar isso no meu Instagram, assim. Eu falei, gente, eu tô postando todo dia que eu tô 5 horas da manhã. Não é pra me gabar, não. E não é igual uma blogueira fitness que você olha e fala, nossa senhora, essa mulher, que corpão. Não, o meu caso é um caso de sucesso, que eu digo assim, eu consegui, eu tô dando conta, então eu quero mostrar para as pessoas que vocês dão conta também, mas que é muito difícil. Hoje eu queria ficar na cama, eu queria ficar dormindo, mas eu levantei e fui, porque eu sabia que era melhor para mim.
Então, a comida é a mesma coisa. Eu preferiria, obviamente, comer uma McDonald's, mas nesse momento eu vou escolher uma coisa mais saudável, porque eu sei que é melhor para mim. Exato. Escolha. Escolhas. E pode ser que você escolha em algum momento comer o McDonald's. E tá tudo bem, né? E é isso que a gente precisa trabalhar. E tá tudo bem, né? Não, então, achei perfeito, assim. Fiquei bastante reflexivo, né? Percebi. Igual a Caladão. questão... Não, porque tá sendo igual a gente fala, a gente tá aqui pra aprender também. Foi bem rico pra mim escutar as dores. Só pra não vou nem render muito, mas como tá ligado, né? Eu tava pensando muito na questão do alcoolismo, que são os alcoolismos, as compulsões, a pornografia. Não conseguir parar. Tá tudo tão meio que segue uma linha bem parecida, né? Isso que eu tava pensando. Tava comentando isso ontem com uma paciente. Acho que feriado, encontro de família, é um gatilho para muitas pesas, né? Tudo, junta tudo. Cada um tá com a sua treta, né? Vamos colocar assim, né? E ela tava me contando que um parente dela tá sempre ali falando sobre o jeito certo de comer e falando que, né, as irmãs estão acima do peso e falando, esse é o jeito certo, você não deveria comer isso, não deveria comer aquilo, mas aí no final do dia aparece com tanto de pastel frito e que ela adora aquele pastel e tem dificuldade de controlar ali quando começa com ele. E aí o discurso desse parente não, mas você tem que ter força de vontade. Você tem que saber estar num ambiente assim que vão ter esses alimentos. Ok, eu acho que muitas vezes comida, né, e o transtorno alimentar é até mais difícil, porque se a gente pensa em droga, é super difícil, né? Tem o vício biológico. Né? Comida já tá ali, né? Agora, exato, comida tá na vida da gente, né? Não preciso de não ir para um bar, por exemplo. Mas a bebida, ou não ir numa festa. Assim, na minha visão não profissional, né? Mas eu enxerguei que a acessibilidade da bebida tem muito por aí também, sabe? É muito fácil. É igualzinho. E comida, né? Como é que você deixa de comer? Tanto que eu comparo o vício da comida pelo vício do álcool, ou vício da droga. Churrasco, você lembra de quê? Muitas vezes. Sim. Cerveja. Um momento especial com aquele queijinho, tem o vinho, né? Mas não tem aquele primeiro gole, né? Porque você não vai parar de comer, você precisa de comer para sobreviver. É obrigação. Por isso. A comida é sobrevivência mesmo. Então é difícil, né? E nesse primeiro momento, a pessoa ainda se sente muito vulnerável quando ela tá de frente ali para um alimento que ela considera perigoso. Então ela estava ali já pensando, eu tô na Páscoa, já vou ganhar ovo, já tinha aquela tensão ali, né? Chegou o pastel. Ainda tem aquela sensação de que tá todo mundo vigiando ali, né? Fulano tá fazendo um tratamento e tal. Será que vai comer ou não vai comer o pastel? Parece até uma pegadinha. E nesse primeiro momento, às vezes, a gente tem que até evitar alguns alimentos que são perigosos para a pessoa. Então, evitar até a família também. As pessoas que não estão te fazendo bem, tá? Essa permissão incondicional para comer, né? Falar, eu vou comer um McDonald's, ok, comi. Isso parece completamente fora da realidade para quem está ali ativo no transtorno alimentar. E é aos poucos. E às vezes ali naquele primeiro momento, é granola, é chips que me faz perder o controle. Talvez a gente precise mesmo de evitar esses alimentos e pedir ali para os familiares colaborarem também, né? Sim. Você não vai chegar para alguém que tem, né, uma dependência de álcool e falar, olha, né, sente o cheiro aqui, né, e tal. Exato. Você tem que se controlar. É criminoso, A gente né? precisa se ajudar, né, gente? A gente falou isso no programa anterior, né, sobre a ansiedade. Ajude a pessoa que está com ansiedade, ajude a pessoa que tem a compulsão alimentar, não perguntando, é falta de força de vontade. Não é falta de força de vontade. Como que eu posso te ajudar? Porque julgar é muito fácil, né? Não leva a pessoa para um rodízio, mas eu tô nem aí, eu não tenho problema, a outra tá com um problema. Mas isso é inicial, porque depois, quando a pessoa se equilibrar, igual eu, graças a Deus, hoje eu já tô alcançando normal, um né? nível de equilíbrio, eu quero mais no meu aniversário, eu quero sair para um lugar gostoso, comer uma coisa gostosa e tá tudo bem. Porque eu sei que de manhã eu vou na minha academia, no dia seguinte eu posso ir, sem neurose. Mas a pessoa às vezes está ali naquele início, ela precisa de ajuda. Então, se você quer um marido, ajude, participe, pergunte para sua esposa o que você sente. Não fica só você não vai na academia, você não faz nada. É uma dor muito grande. É uma dor muito grande. Então, vamos nos ajudar. E esse podcast, né, para a gente finalizar,
mais uma vez, tem essa função, ajudar as famílias, ajudar as pessoas, falar sobre o assunto. Então, compartilhe aí com os amigos, se você sabe alguém que está passando por isso, compartilhe esse podcast para elas ouvirem e buscarem ajuda. Isso aí. E agradecendo a doutora Bárbara Vilela. Que agradeço. Tauá, o Muito Kids obrigada. English, Kids Code, né, que é o nosso curso de programação. E nosso podcast, ele funciona aqui, ele é criado, tudo feito aqui no Inbox, aqui no bairro Prado, em Belo Horizonte. Acho que eu nunca falei a localidade. Rua Bonita. Rua Pedra Bonita. Pedra Bonita. E agradecer muito o Igor, né, que é um dos gestores, donos aqui desse projeto lindo. Então, o Brenão. Então, muito obrigado e compartilhe como a Laura falou. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, gente.